Boa noite a todos e a todas. Em nome da Associação dos Advogados de São Paulo, eu agradeço aos que participam deste lançamento da Revista do Advogado, número 154, sobre crimes tributários. Cumprimento o coordenador desta edição, Rodrigo César Nabuco de Araújo, com quem divido o estúdio, aqui diretamente, está aqui ao meu lado, diretamente dos estúdios da ASP. Temos 971 inscritos para participar deste webinar de lançamento da revista hoje. Aproveito também para cumprimentar os articulistas que participam remotamente deste evento, doutora Flávia Raal, doutora Maria Elizabeth Queijo e doutor desembargador Nino Oliveira Toldo. A Revista do Advogado é uma tradicional fonte de informação e aprimoramento da advocacia, sempre com o propósito de fazer reflexões e visões inovadoras para a nossa área. Quando digo tradicional, não é exagero, tampouco força de expressão. Esse ano, a nossa Revista do Advogado completa 40 anos de existência. Na última edição lançada, trouxemos os principais aspectos sobre a lei de licitações e contratos. Hoje, nessa edição número 154, vamos falar sobre crimes tributários. Dos 17 artigos publicados, abordaremos 3 deles. E a publicação completa poderá ser acessada no site da ASP após este lançamento. Se você ainda não é um associado ou associada da ASP, acesse o nosso site e as redes sociais para conhecer todos os benefícios exclusivos que a ASP tem para você. A ASP tem o compromisso de auxiliar a advocacia com ferramentas modernas, networking, serviços para facilitar o dia a dia dos advogados. O Rodrigo Nabuco, que está aqui ao meu lado e é o coordenador da revista, ele é advogado criminal, especialista em Direito Penal Econômico pelo Instituto de Direito Penal Econômico Europeu, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e conselheiro da ASP. Doutora Flávia Raal é advogada, criminalista, mestre e doutoranda em processo penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e diretora fundadora do Innocence Project Brasil e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD. A doutora Maria Elizabeth Queijo é advogada, doutora e mestre em processo penal pela USP, autora de livros e artigos de matéria penal e processual penal. E o desembargador Nino Oliveira Toldo, desembargador federal, diretor da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, no biênio 2012-2014. Agradeço a presença dos palestrantes, convidados e dos 25 articulistas dessa edição que contribuíram para a construção desse valioso conteúdo para a advocacia. Dito isso, eu passo a palavra aqui ao nosso coordenador dessa edição, Rodrigo Nabuco de Araújo, que vai dirigir os trabalhos dessa noite. Rodrigo, com você. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Agradeço imensamente aqui ao vice-presidente da ASP, doutor Eduardo Mange, pelo convite que me foi formulado para coordenar a edição número 154 dessa tão importante revista do advogado que a ASP há 40 anos edita, e que é tão relevante por apresentar reflexões, discussões que tratam do dia a dia da advocacia. Essa edição especificamente, ela trata dos crimes tributários, ou seja, os delitos de sonegação fiscal, de impostos, taxas e contribuições previdenciárias. Na verdade, quando se fala em crime tributário, logo se vem à mente aqueles grandes sonegadores, aquelas engenharias fiscais montadas para lesar o fisco. Mas, na verdade, o que se vê no dia a dia da advocacia e dos tribunais são aqueles pequenos delitos, uma pequena sonegação, muitas vezes até um esquecimento, um erro num preenchimento de uma guia, de uma declaração de imposto de renda, por exemplo, que pode levar o fisco a entender que aquilo foi sonegado, que aquilo não foi pago e levar uma pessoa, um cidadão qualquer, às barras da justiça. Muitas vezes, o que se vê no dia a dia da advocacia é um pequeno deslize do parte do cidadão
que, encerrada a fase, processado administrativamente, encerrada essa fase administrativa, o Ministério Público, baseado única e exclusivamente com aqueles dados que constam da representação fiscal para fins penais, acaba denunciando um cidadão. E é isso que leva ao advogado, a todos nós, operadores do direito, a ter que discutir essas questões, não só penais, não só criminais, mas também de direito tributário e muitas vezes civil, quando há até bloqueios de bens, arresto de bens, daquele que é denunciado pelo crime de sonegação fiscal. Nessa revista, que eu tive a honra de coordenar, nós chamamos e convidamos mais de 25 articulistas que não só militam na área penal, criminal, como advogados experientes, também professores. Nós temos a visão aqui da academia, dos problemas do dia a dia que a advocacia enfrenta, sob a ótica mais conceitual da academia. Mas não foi só. Nós também buscamos a visão do Poder Judiciário, com artigos como o da ministra recém-eleita, presidente do nosso STJ, a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, e também do ministro da sexta turma daquela corte, ministro Rogério Schietti, que também colaboram com a nossa revista de número 154 da ASP. E também com o desembargador Nino Toldo, expoente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que hoje nos brinda com as suas palavras. Então, sem mais delongas, eu agradeço imensamente a todos esses 25 articulistas que prontamente aceitaram o nosso convite e convido a todos, na sequência, a partir deste lançamento, a ler os 18 artigos que muito bem retratam o nosso dia a dia e todos os problemas que tem o direito criminal e o direito criminal tributário. Antes eu gostaria de esclarecer que todo mundo pode fazer perguntas através do chat e nós vamos aqui responder, direcioná-la aos nossos expositores ao final de cada exposição. Sem mais delongas, eu passo, então, a palavra à doutora Maria Elizabeth Queijo, uma grande amiga, que tão logo convidada, aceitou de pronto a escrever para a nossa revista e que vai falar sobre as repercussões processuais penais das garantias das ações judiciais em matéria tributária. Beth, a palavra é sua. Desde já, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela acolhida sua, do Dr. Eduardo Mangi, que é o vice-presidente da nossa querida ASP. As minhas palavras iniciais são de agradecimento, dizer o quanto estou honrada em poder participar deste lançamento da revista e também da própria composição dela. Agradeço, muito honrada. Cumprimento também os palestrantes de hoje, que me dão a honra também de compor esse painel, doutor Nino Toldo, doutora Flávia Raal. Recebam meus cumprimentos, minhas homenagens, não só pelos artigos que escreveram, mas, sobretudo, pelo papel que desempenham cada qual na sua atividade e que abrilhantam e contribuem tanto para o engrandecimento do Poder Judiciário e da advocacia. Cumprimento também todos os participantes. E digo logo aos senhores que escolhi um tema que, ao ver a revista, manuseá-la, examinar todos os artigos, me confortou muito, porque eu vi que não é uma preocupação só minha. Encontrei, pelo menos, aí 2 artigos da doutora Cecília Mello, Marcela Bucci, e da professora Marta Saad também, que tangenciam o tema que eu escolhi. E tema esse que é fruto, na verdade, do meu dia a dia na advocacia. Tudo que eu escrevi nos 30 anos de advocacia criminal que eu completei agora em abril, sempre foi fruto de problemas que eu vivenciei no cotidiano forense. E com esta escolha foi da mesma forma. Então, eu escrevi sobre as repercussões processuais penais das garantias nas ações judiciais em matéria tributária. E de onde vem, então, essa preocupação? É que sempre me causou perplexidade
como poderia e como pode um contribuinte que submete uma questão tributária ao Poder Judiciário, garantindo o pagamento do crédito tributário que é ali discutido, ser processado criminalmente por esse mesmo fato. Me parece, antes de qualquer consideração doutrinária que se possa deduzir aqui, um tanto incongruente, inclusive no que tange ao elemento subjetivo, que aquele que pretenda fraudar para reduzir ou suprimir o pagamento do tributo, pratique justamente uma conduta que vai em sentido oposto àquilo que ele antes objetivou. Vai ao Poder Judiciário discutir aquela questão, garante o seu pagamento se sair vencido ao final da demanda, mas ainda assim é processado criminalmente. Isto me parece impensável para os propósitos de um sonegador. Mas essa incongruência ela é vivenciada no cotidiano dos processos tributários. Por outro lado, também chama muito atenção o estímulo que o ordenamento brasileiro dá ao pagamento do tributo por meio do aparato penal. E esta tendência, esta clara finalidade desta ferramenta, ela pode ser visualizada com muita facilidade. De um lado, porque na atual disciplina o pagamento do tributo ele conduz à extinção da punibilidade do tributo e seus acessórios a qualquer tempo, então mesmo após o trânsito em julgado de sentença. E por outro lado, o autor pode se servir desta causa de extinção de punibilidade tantas e quantas vezes ele quiser. Essa preocupação também é trazida, inclusive, num artigo do ilustre doutor Antônio Ruiz e da Letícia Rodrigues, né, que discutiram isso também na revista. E esta preocupação de estimular o pagamento, não digo que ela seja ilegítima, pelo contrário, ela pode ser exercida, sim, de uma forma legítima, como uma ferramenta de política criminal, mas o que não se pode admitir, a meu ver, é a utilização indevida dessa ferramenta justamente como um elemento de constrangimento para que o contribuinte deixe de discutir ou de debater perante o Poder Judiciário uma determinada questão tributária, garantindo o juízo, para se ver livre de um processo criminal ou de uma investigação que venha a ser instaurada. Isto é que não se pode admitir. Mas, no atual cenário, o que nós vemos é que, sob o manto da independência de instâncias, essa situação tem se perpetuado. Então, a partir, sobretudo, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal desde o julgamento do HC 81.611, que foi tido como leading case, até a edição da súmula vinculante número 24, foi se firmando a ideia de que, a partir do lançamento definitivo, que inclusive é apontado como marco consumativo do crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1º, lá nos incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, a partir de então, pode ser desencadeada a investigação e o processo criminal. Mas eu questiono no artigo essa independência de instâncias que é tão invocada, inclusive pela jurisprudência. Será que essa independência de fato existe no campo tributário? Será que ela tem pertinência, se é que ela existe? Especialmente olhando, inclusive, os fundamentos que foram trazidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal ao julgar o habeas corpus 81.611, lembrando que a preocupação que existia ali era exatamente não tolher do contribuinte o seu legítimo direito de defesa e ao contraditório. E essa situação, me parece claro, ela permanece também para a etapa judicial, quando, apesar de existir o lançamento definitivo, o contribuinte decide discutir o tema perante o Poder Judiciário.
Uma das grandes provas de que esta independência de instâncias não é absoluta, como ela se apresenta muitas vezes na jurisprudência, é o próprio instituto da questão prejudicial, que está previsto no Código de Processo Penal e que vai entrelaçar exatamente as áreas civil, tributária e criminal, porque a partir deste instituto se permite a suspensão do processo criminal e do curso da prescrição, para que uma questão seja decidida, uma questão da qual dependa a existência do crime, seja decidida num outro juízo. Então, somente por este indicativo já se vê que existe, sim, uma intersecção clara entre as duas áreas e que deve ser observada. Mesmo assim, na prática, o que nós temos presenciado e vivenciado é que boa parte dos juízes criminais resiste, muitas vezes, a acolher a questão prejudicial, primeiro, sob o fundamento de que ela é facultativa, e, em segundo lugar, invocando a independência de instâncias. E, às vezes, criando mesmo até um certo paradoxo, porque, de um lado, não se acolhe a questão prejudicial, permitindo, então, que o contribuinte discuta na outra esfera, na esfera civil, questões atinentes à rigidez do crédito tributário, que é a base da imputação penal, mas também não se permite à defesa que discuta e debata no próprio processo criminal essas questões que poderiam vir a abalar a imputação espelhada na denúncia. E, nesse cenário, a defesa se vê invariavelmente cerceada. E a situação me parece de maior gravidade ainda quando existe uma garantia, para além da questão prejudicial, existe a garantia em juízo, acolhida no juízo civil, de pagamento daquele crédito tributário que é discutido. A jurisprudência e o Ministério Público não têm uma orientação uniforme a esse respeito. Na grande parte dos casos, como nós constatamos, inclusive, na própria jurisprudência do STJ, não se reconhece repercussão para essas garantias exatamente sob o fundamento da independência de instâncias. A situação se apresenta um pouquinho distinta, por vezes, a depender do tipo de garantia que é apresentada no CID. Então, o depósito integral do valor do crédito tributário, diante da suspensão da exigibilidade do tributo que ele acarreta, por força de disposição do próprio Código Tributário Nacional, acaba conduzindo, muitas vezes, ao acolhimento da questão prejudicial no âmbito penal. Mas as demais garantias, que são muito mais frequentes, que são a fiança bancária, o seguro-garantia, essas normalmente são muito questionadas e, inclusive, sob o ponto de vista de certeza do pagamento afinal, e o que não tem procedência, porque, inclusive, em se tratando do seguro-garantia, nós sabemos que existe uma regulamentação bastante detalhada por parte da SUSEP, inclusive quanto à renovação dessa garantia, somente quando não existir mais risco. Portanto, não haveria, assim, uma motivação concreta e fundamentada para a rejeição dessas garantias. Discute-se no campo penal se essas garantias podem vir a configurar a própria causa de extinção de punibilidade pelo pagamento. O STJ já rejeitou este entendimento, sob o fundamento de que não haveria aí pagamento propriamente dito. Com este posicionamento, eu, de fato, tecnicamente concordo, porque, do ponto de vista de extinção de obrigação tributária, não se pode dizer que, por meio de uma garantia, ocorra o pagamento com a extinção da obrigação tributária. Sabe-se que
a garantia no campo das ações anulatórias, ou mesmo de embargos à execução, só vai ser executada ou convolada em renda, se for depósito, ao final do processo, quando houver, portanto, uma decisão definitiva. E poderá, inclusive, nem ocorrer, caso o contribuinte saia vencedor dessa demanda. Então, diante desse cenário em que o pagamento, inclusive, pode não ocorrer, me parece que a questão atinente a reflexos dessas garantias no processo penal não se resolve sob o prisma do direito penal, mas sim sob o prisma do direito processual penal. E por que afirmo isso? Porque, na realidade, quando se examinam essas garantias, nós vamos verificar exatamente e ter que analisá-las à luz das próprias condições da ação e, de uma forma mais ampla, no campo da justa causa. A justa causa aqui, um conceito que sempre foi bastante debatido no processo penal, não só enquanto conceito, mas também enquanto uma categoria no processo penal. E aqui eu recordaria as palavras da professora Maria Tereza Rocha de Assis Moura, com a sua clássica obra sobre justa causa na ação penal, em que a justa causa é apresentada como um conceito abrangente, né? E que, inclusive, abrigaria o fundamento de fato e de direito para a acusação, a própria viabilidade do processo penal. E, segundo o raciocínio da professora, faltando uma das condições da ação, falta também a justa causa. E no caso específico que nós estamos aqui tratando, o que me parece, dentre essas condições da ação, que falta mesmo quando o contribuinte apresenta uma garantia em juízo, que é acolhido e discute o tema tributário subjacente à investigação ou ação penal, é a falta do interesse de agir por parte do Ministério Público, porque sabemos o interesse de agir formado pelo tripé necessidade, adequação, utilidade. Se a necessidade é sempre implícita no campo da ação penal condenatória, porque não é possível buscar, o Ministério Público buscar a imposição de uma pena fora da intervenção estatal, a utilidade e a adequação têm que ser demonstradas em concreto. E, nesse caso específico, o que me parece que falta é realmente utilidade, porque, afinal, vai se movimentar toda a máquina investigatória, polícia judiciária ou o próprio Ministério Público se investigar, ou vai o Ministério Público movimentar o próprio Poder Judiciário se tratar de ação, quando, na realidade, se tem uma situação em que o contribuinte, ou saindo vencido da demanda tributária, ação anulatória, os embargos à execução, terá em seu favor o pagamento, com a execução das garantias ou a convolução do depósito em renda, e fará jus à extinção da punibilidade quanto ao crime tributário. E, por outro lado, se ele sai vencedor, o próprio crédito tributário, que é a base da imputação penal, já não subsiste. E, portanto, não haveria viabilidade nesta investigação ou nesta ação penal. De modo que o que me parece claro é que, neste cenário, neste quadro, não é possível que o Ministério Público utilize o aparato penal para acabar compelindo, na realidade, o contribuinte a desistir dessa discussão judicial para se ver livre da ação penal. Vejo que aqui seria uma posição para além do constrangimento gerado para o investigado, para o denunciado, uma ofensa ao princípio da economia processual, inclusive com dispêndio de recursos públicos e mobilização do Poder Judiciário para um pedido que se mostra completamente inútil. Então, essa foi a conclusão a que eu cheguei no meu estudo.
Fiquei bastante confortada em ver que a professora Marta Saad chegou a uma conclusão semelhante à minha, e também a doutora Cecília Mello e a Marcela Butti, e fica aí essa temática, então, para a nossa reflexão e para os debates. Agradeço mais uma vez a oportunidade, doutor Eduardo e doutor Rodrigo, e encerro assim a minha manifestação. Muito obrigada. Nós que temos que agradecer, Beth, pela sua brilhante exposição, que demonstra que aquilo que se costuma dizer da independência das instâncias, né, na verdade, elas estão todas entrelaçadas, né? O direito tributário é condição sine qua non para a persecução penal e tem repercussão, sim, ali a todo momento, como muito bem você explicou, no desencadeamento e na justa causa para o desencadeamento de uma ação penal contra qualquer pessoa, né? Não dá para alegar essa propalada frase de independência das instâncias. Não, as instâncias são independentes, então pode ser processado independentemente da discussão do crédito tributário, porque é muito difícil, né? Como você bem pontua, né, Beth, você trazer a discussão tributária específica numa ação penal, né? Não há como. Então, acaba tendo que realmente se socorrer daquilo que está sendo decidido e discutido na ação civil. Então, mais uma vez, agradeço pela sua contribuição, seja no excelente artigo e na sua explanação de hoje, e passo a palavra para o desembargador Nino Toldo, que nos abrilhanta aqui com a sua presença, e vai tratar da natureza do crime do artigo 168-A do Código Penal. Desembargador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Eu quero inicialmente agradecer o convite da ASP, eu faço na pessoa do seu presidente, doutor Mário Costa, e aqui na sua pessoa, doutor Rodrigo, e também do vice-presidente da ASP e diretor da revista, doutor Eduardo Mangi, e faço uma menção também ao doutor Rogério Taffarello, que foi quem fez o contato comigo e me levando esse gentil convite e honroso para participar desta revista, desse número especial, desta tradicional revista que já conheço, acompanho e leio há muitos anos. Também quero saudar, com bastante ênfase, as minhas colegas aqui de palestra, a doutora Maria Elizabeth Queijo, doutora Flávia Raal, grandes advogadas e professoras, e que têm realizado grandes trabalhos dentro do fórum e fora dele, como o Innocence Project da doutora Flávia, e sempre que vem despachar comigo lá no tribunal, conseguimos ter assim, boas conversas, bons diálogos que nos engrandecem. Eu ouvi a doutora Elizabeth e o tema que ela trouxe é muito instigante, é um tema extremamente importante e que tem, posso dizer que tem me tirado um pouco do sono, porque esse é um dos pontos mais sensíveis, na minha opinião, do direito penal tributário. Daria aqui, doutora Elizabeth, para eu derivar e tentar estabelecer um diálogo, porque é um tema muito, muito bom. Eu só gostaria de dar um pitacozinho, que e que foi o doutor Rodrigo mencionou, que é a dificuldade e quase impossibilidade de se trazer para o âmbito da ação penal a discussão sobre o crédito tributário, porque na ação penal não se discute o crédito tributário, não se deve discutir, não é o local próprio para essa discussão. O que se discute são condutas que levam à supressão ou redução de tributo, mas condutas que contrariam frontalmente a lei. É uma questão muito, muito grande, um tema muito profundo, evasão, elisão fiscal. E aqui é uma área em que se
conversam o direito penal com o direito tributário. E a minha formação de pós-graduação, ela foi na área tributária, e eu fui procurador do Estado atuando na área fiscal, eu posso ter a ousadia de dizer que conheci, e depois sendo juiz criminal, conheci esses dois lados da moeda. E vejo o quão difícil é essa zona de intersecção entre o direito penal e o direito tributário, que muitas vezes eu percebo que o penalista ingressa no direito tributário não tendo um domínio próprio dos temas do direito tributário e vice-versa. E aí dá confusão. Mas é um tema que precisa realmente ser trabalhado pela academia depois, e esse diálogo da academia ser tratado com a prática do direito que se vê nos tribunais. Eu tenho, vou só mencionar, não entrarei nisso de forma nenhuma, mas aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça que foi convalidada pelo Supremo Tribunal Federal quanto a se tratar no âmbito penal da falta de recolhimento de ICMS próprio, ela me assusta, porque ela justamente comprova, na minha opinião, e aqui eu faço essa crítica em nível acadêmico, estamos aqui em nível acadêmico, me assusta porque ela comprova aquilo que eu digo, a confusão que se faz quando não se trabalham bem conceitos fundamentais das duas áreas do direito. E dito isso, né, até a título de introdução, para o tema que eu escolhi, que é a natureza do crime do artigo 168-A do Código Penal, a mal chamada apropriação indébita previdenciária, que aí também já há um equívoco conceitual, eu não procurei não entrar nesses detalhes no artigo, até para não dado o escopo que eu quis dar a esse artigo, mas ela já nasce de um equívoco, porque isso não é apropriação indébita. Apropriação indébita, até porque nas defesas, muitas que eu vi na época, sempre se falava, mas não tem o dolo específico, porque na apropriação indébita há necessidade do dolo específico, mas a chamada erroneamente apropriação indébita previdenciária não há dolo específico, porque a conduta é deixar de recolher. Então, eu faço no artigo uma passagem pelo histórico desse dispositivo, fazendo antes o estabelecimento dos conceitos. Procurei buscar os conceitos do que é crime material e de crime formal, e de crime omissivo, de que crime comissivo, omissivo próprio, omissivo impróprio, para poder chegar a uma conclusão de que o crime de que se trata no artigo 168-A, erroneamente chamado de apropriação indébita previdenciária, é um crime formal e não material. E por que fui fazer isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, num determinado julgamento, na minha opinião, cometeu um equívoco que levou a uma sucessão de equívocos, que foi no inquérito 2537 de Goiás, em que a ementa desse acórdão diz apropriação indébita previdenciária, crime, espécie, apropriação indébita disciplinada no artigo 168-A do Código Penal, consubstancia crime omissivo material e não simplesmente formal. Aí, bom, se alguém lê isto, conclui que o Supremo decidiu assim, porque é uma decisão do Pleno do Supremo. Mas não foi isso que o Supremo disse, e não foi isso que o Supremo decidiu. Aí eu faço, né, uma das razões também de tratar desse tema é fazer duas críticas, que não tratei especificamente dessas críticas no artigo, porque não era a intenção, mas aqui eu posso dizer. A primeira crítica é um vício
que eu tenho percebido ao longo da minha exercício profissional, ao longo da minha carreira, de se ler ementa e não o acórdão, e se basear apenas na ementa. E o segundo é que as ementas são mal redigidas. Em muitos tribunais, as ementas são mal redigidas. No tribunal que eu integro, da terceira região, eu até no ano passado propus, até porque eu fazia parte do núcleo de precedentes do tribunal, que se fizesse um curso de ementas, porque isso é fundamental, já que se fala em precedentes, as ementas são ementa, na verdade, é a primeira coisa que se lê, precisava ser bem redigida para que pudesse ser bem entendida. E este caso do Supremo é um exemplo de má formulação da ementa e de que leva ao equívoco. Por que isto? Lá no artigo eu procuro fazer a análise desse acórdão, e o que aconteceu aqui na ementa é que o ministro Marco Aurélio, que foi o relator do caso, trouxe o seu posicionamento. E ali, olhando as discussões, primeiro, não há uma ampla discussão sobre esse tema, que é importante. E segundo, quem se manifestou de forma mais eloquente naquele caso foi o ministro César Peluso, e eu peço licença para ler um trechinho aqui do que ele diz, abro aspas. Diz ele: este caso de apropriação indébita previdenciária não pode ser equiparado aos dos delitos materiais de débito tributário, porque aqui o núcleo do tipo, sobretudo no caso, que é o artigo 68A, inciso 1º, se compõe de 2 verbos. As ações são duplas. Primeiro, descontar. Segundo, deixar de recolher. Fecho aspas. Na verdade, a conduta que é típica, não é o descontar. Descontar é obrigação tributária, é uma das obrigações que compõe a obrigação tributária, descontar do empregado, a outra é recolher. O deixar de recolher é que é a conduta omissiva típica. Então, mas mais adiante, o ministro Peluso, ao final do seu voto, isso aqui é de transcrição das notas taquigráficas, diz ele, aspas, é só para fazer constar esse pronunciamento, deixar claro, eu também rejeito os embargos de declaração, isso ele diz nos embargos de declaração, porque já no acordo seguinte, que o Ministério Público opôs embargos de declaração. O tribunal deixa claro que não concorda com a tese de que é necessário breve, ou constou breve, mas é prévio procedimento administrativo para caracterizar o tributo. Ou seja, ali ele quis deixar claro, e aí por força da súmula, da súmula vinculante 24, e de tudo da jurisprudência que se formava então, ele deixou claro que não havia, como de fato não há, necessidade para este tipo de constituição definitiva do crédito tributário, do lançamento definitivo, como fala a súmula, para que haja a tipificação. Basta a configuração do deixar de recolher. Sendo caracterizado isso, porque nem há necessidade agora, nem há necessidade de constituição do crédito, porque o próprio contribuinte é que faz o lançamento. Ele encaminha, faz o desconto e encaminha a informação para a autoridade fazendária. Então, uma conduta dele própria. Não há necessidade de uma conduta prévia da fazenda para a caracterização disso. Isso era mais ou menos tranquilo em relação ao artigo 2º da Lei 8.137, mas se criou se fez essa confusão. E após esse julgamento, tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, começaram a citar esse caso como uma nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Só que nova jurisprudência que não havia. E também o curioso, e aí
para mostrar a confusão generalizada neste nosso Brasil, é que o próprio ministro Marco Aurélio, que neste caso apresentou seu voto neste sentido, votou em sentido contrário na ação penal 516, em que lá o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plenária, afirmou que o crime era de natureza formal e não material. Então, esse tipo de situação que nós vivemos traz uma insegurança jurídica considerável para o país, tanto no que toca aos conceitos, como disse, como aquilo que se deve decidir e ficar como precedente, porque aqui, se nós olharmos o que foi decidido, se nós olharmos o que a ementa tem um acessório, mas conta da ementa, mas aquilo que está. Qual é a ratio decidente desse acórdão para servir de precedente? Qual é a ratio decidente? Então, e aí entra num outro conceito do que é a ratio decidente, mas não é o caso de discutirmos isso aqui. E o problema concreto que isso traz, os efeitos práticos que isso traz para a vivência, é porque essa decisão, ela afeta diretamente a pessoa que seja ré num processo penal, porque interfere no prazo de prescrição. Eu tive alguns acórdãos, doutora Elizabeth, doutora Flávia, que foram acórdãos que eu relatei, foram reformados pelo Superior Tribunal de Justiça com base, porque eu havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva porque contava a partir da ocorrência do fato, ou seja, quando houve o não recolhimento do tributo, então reconheci, prescreveu, mas aí com base nisso, o Superior Tribunal não, a jurisprudência do Supremo Tribunal material só na constituição definitiva do crédito tributário. Que a súmula vinculante ainda também, a crítica não é bem redigida, porque fala em lançamento definitivo. O que é definitivo é a constituição do crédito pelo lançamento. São conceitos que não foram bem utilizados, na minha opinião. Mas, enfim, esses equívocos conceituais que vemos e que vão se repetindo, trazem consequências práticas e graves para as pessoas. E aqui, uma última crítica que faço a este tipo penal, que eu penso, e volto para fechar no início, voltando como um ciclo ao ponto de início, doutora Elizabeth, há uma necessidade premente de que se discutam esses conceitos de direito tributário para que crime tributário, crime contra a ordem tributária deve ser, na minha opinião, aquele crime que há uma ação deliberada do agente para evitar, para escamotear, para ludibriar o fisco. É a evasão fiscal propriamente. É a evasão fiscal que deve ser punida. Na minha experiência profissional, eu cansei de interrogar, de ver casos de empresários que eram processados por esse tipo penal, que eles simplesmente não tiveram recursos para pagar. Então, na verdade, era o inadimplemento. Aí, por força dessas situações, se criam esses subterfúgios, como pagamento, como forma de extinção da punibilidade, a qualquer momento. Aí depois, antes era até o recebimento da denúncia, depois aí houve uma determinada lei que não impôs limites, aí o Supremo Tribunal Federal disse, não, se não impôs limites é a qualquer momento, quer dizer, nós processamos a pessoa, faz na hora de cumprir a pena, aí vai lá, paga e extingue a punibilidade. Quer dizer, tudo aquilo que foi feito foi para o nada. Isso não beneficia essa tipificação demasiada, esse uso demasiado do direito penal para esse tipo de coisa, não beneficia
a pessoa de bem que ficou inadimplente por alguma razão da sua vida. Beneficia aquele que deliberadamente deixa de pagar tributos. Eu também já vi isso muito. A pessoa, eu me lembro uma empresa que simplesmente não pagava nenhum tributo. E isso, não pagar nenhum tributo, isso causa um desequilíbrio concorrencial severo no ramo de atividade econômica onde atua a empresa. Porque a empresa correta, a empresa honesta, não consegue concorrer com a desonesta, que pode fazer o preço mais baixo na parte do mercado. Então, o direito penal precisa ser pensado, repensado, para alcançar fatos que realmente sejam relevantes do ponto de vista de agressão à ordem jurídica, tributária, que o tributo é fundamental para a existência do Estado, que é fundamental para alcançar o bem social, o bem-estar de todos. Então, nós precisamos, aí, num esforço, e aí eu encerrando já, eu vejo com bons olhos esse tipo de iniciativa, como a da Associação dos Advogados de São Paulo, de trazer para a discussão, para termos pessoas que integram diversos ramos do direito para discutir temas importantes como esse dos crimes contra a ordem tributária. É fundamental que haja esse diálogo, e aí a associação ela tem essa interface de trazer os operadores do direito com parcela da academia para que isso possa ser discutido, e discutido sem paixões. Nós precisamos aprender, penso eu, tenho visto isso, a discutir temas importantes sem de forma isenta. Ontem eu participei, era para ter ido pessoalmente, não pude ir, na Fundação Getúlio Vargas, no lançamento de um projeto magnífico, que é para justamente discutir isso. A doutora Flávia estava lá, que eu a vi pela internet. Mas ali se propõe discutir esses temas todos com grande profundidade para se chegar a uma conclusão e apresentar algo que possa ser levado à discussão do Poder Legislativo para melhorar o nosso sistema. Há muitas coisas que poderiam ser faladas aqui, mas eu já cheguei ao limite do meu tempo, eu vou encerrar aqui. Como disse, voltei ao ponto de início, que era o artigo da doutora Elizabeth, certamente muito mais profundo, muito melhor do que aquele que eu pude escrever nessas linhas sobre esse pequeno tema, pequeno pontualmente, mas de grande importância para o direito penal tributário. Então, com essas palavras, eu encerro agradecendo uma vez mais a oportunidade de poder ter exposto, e acho, sempre que chamado, estarei pronto para debater temas que possam, de alguma forma, melhorar o nosso direito brasileiro. Muito obrigado. Doutor Nino, nós aqui que agradecemos a sua explanação e que nos faz realmente refletir e pensar, né, o direito como um todo, não só o penal, mas o tributário, o cível, como que isso tudo, que um está entrelaçado ao outro e traz sérias consequências, como muito bem o senhor nos falou, porque quando um contribuinte é processado, leva anos esse processo até chegar ao trânsito em julgado, uma sentença, e ao final ele recolhe aquele tributo, é o trabalho que foi jogado ali, foi perdido, né? Porque se ele tivesse feito aquilo no início, não tinha feito todo esse problema. Mas, ao mesmo tempo, quando o Estado coloca essa possibilidade ao contribuinte, quando o Estado permite que o pagamento do tributo extinga a punibilidade a qualquer tempo, o Estado, vendo qualquer equívoco do contribuinte, vai lá e coloca o direito penal como uma forma de compeli-lo a pagar um tributo, o Estado mesmo está permitindo, está forçando ou até colocando uma forma do contribuinte agir dessa maneira, né? Então, eu acho que, como bem o
senhor falou, temos que pensar, sem paixões, sem defesas de um lado a outro, uma solução global que seja melhor para todo mundo, para o sistema, né? O sistema deve funcionar, não só o fisco, não só o contribuinte, deve-se deixar o direito penal para aquela, como Vossa Excelência falou, com aquela evasão fiscal, com a fraude, quando há realmente, está aprovado o dolo do contribuinte, o dolo do sonegador, e não daquela do inadimplemento, numa falta de recursos momentânea e que leva uma pessoa a ser denunciado e processado criminalmente, porque muitas vezes nós que estamos do lado de cá, né, na advocacia, vemos o sofrimento que é uma pessoa de bem ser processado criminalmente. Muitas vezes o Ministério Público não tem essa percepção, o Judiciário também, às vezes, esquece que ali tem um cidadão de bem, que tem família, que tem amigos, que tem vizinhos, que tem pessoas do seu convívio, e ele está com uma pecha de ser um réu em processo penal. Então, eu acho que deve-se deixar o processo penal realmente a sonegação fiscal para aquele que quer iludir o pagamento de tributo, não que aquele que, por um erro, por um equívoco na declaração do seu imposto de renda, é levado a ser denunciado criminalmente e processado. Eu acho que o senhor tem toda a razão, nós devemos pensar o sistema como um todo e aí sentar o fisco, o Ministério Público, o Judiciário, a advocacia, para que se chegue à academia, fundamental nesse momento, para que se chegue um denominador comum e não mais nós nos deparemos com tanto processo que, no fundo, se discute, não se discute direito penal, está se discutindo outra coisa, mas ali não há dolo, não há sonegação, não há fraude, simplesmente um inadimplemento, né? Eu acho que isso foi muito importante da fala do senhor. Rodrigo, se me permite aqui uma opinião de alguém que é leigo em matéria tributária e também em matéria criminal, mas eu trabalho com recuperação judicial e falência, então atuo na área do direito falimentar, é uma percepção que eu também tenho, Rodrigo, porque se há alguns anos, eu digo há 15, 20 anos, especialmente a questão da apropriação indébita, quando nós tínhamos um problema desse no escritório, uma empresa que estava em dificuldades e acabava sendo processada criminalmente por apropriação indébita, há 15, 20 anos atrás, quando consultávamos o criminalista, ele falava, não, isso é tranquilo, não tem problema. Hoje isso não acontece mais. Quando nós vamos num criminalista hoje, ele fala, não, olha, isso aqui é muito sério, vamos apresentar uma defesa, não sei como vai ser. E, assim, na minha visão, de fora, de leigo, é exatamente isso. Eu tenho uma sensação de que cada vez mais o fisco utiliza todo o aparato criminal para compelir o contribuinte a pagar realmente o tributo, ainda que seja uma empresa que está passando por uma mera crise de liquidez, uma crise financeira momentânea e passageira. Então, eu acho que o senhor tem toda a razão, e Tonino, acho que não poderia concordar mais também com a sua opinião. Exatamente isso. Acho que todos nós, e é importante ver, né, uma pessoa, o judiciário atento e preocupado com isso, né? Não só com a punição e entendendo o lado ali, que cada caso é um caso, não se chega a um processo de sonegação fiscal, aquilo ali foi o dolo, aquilo ele tentou iludir e não quis pagar o tributo. Muitas vezes não é, né? Como o senhor bem falou e percebe isso nos processos que julga aí diariamente. Mas vamos dando sequência aqui à nossa noite, que está muito, muito proveitosa, para falar agora com a doutora Flávia Hall, que vai nos brindar com a questão da portaria 12.072 de 21, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que cuida de uma... que no entender dela, ela vai nos explicar as razões, é uma indevida e abusiva intromissão no processo penal. Flávia, você tem a palavra. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Eu também quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, Rodrigo, pelo convite que me foi feito para escrever nessa revista e para estar aqui hoje, compondo essa mesa e explicar um pouquinho do tema que foi por mim escolhido. Você que é meu amigo, que é um grande advogado criminalista e que teve a perspicácia de trazer para uma revista, da importância da revista da associação, o tema dos crimes tributários,
que, pelo que já se falou até o momento, na noite de hoje, já se dá para se perceber, né, o grau de complexidade, de importância que falar sobre esse tema em diferentes aspectos e sob diferentes vieses tem. Então, eu te parabenizo, agradecendo, e também agradeço ao vice-presidente da Associação dos Advogados, diretor da revista, doutor Eduardo Mangi. Desembargador Nino Toldo, foi um absoluto prazer ouvir a explicação de Vossa Excelência. Eu já tinha certeza de que ouviria do senhor algo com essa profundidade, com essa coerência. O senhor que é um magistrado que honra aí a sua função, que tem uma relação de respeito e dedicação muito forte à magistratura, o que nos tempos de hoje é, de fato, algo bastante especial e muito importante. E a minha querida amiga, a doutora Elizabeth, que é uma professora nata e que, como demonstrou na sua fala, tem um domínio da técnica muito impressionante e conseguiu explicar com muita clareza um tema que é muito árduo, que é muito importante. Eu começo dizendo por que eu escolhi, conjuntamente com a minha sócia, Camila Vargas do Amaral, tratar desta portaria 12.072 de 2021, que é uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Evidentemente, o nosso objetivo ao escrever esse artigo era tentar traduzir as eventuais implicações que essa portaria, relativamente recente, de outubro do ano passado, pode vir a ter no âmbito processual penal. Então, é um olhar especificamente voltado para a questão processual penal. E, neste ponto, eu vou me permitir fazer uma consideração que eu acho fundamental toda vez que o tema processual penal é a linha mestra de uma fala ou de uma reflexão, como acontece na noite de hoje. Nós não podemos esquecer o princípio básico do processo penal, para que, de fato, este processo existe, né? Se ele existe para realização de uma culpa, para estabelecer uma forma de punição, mais do que isso, no meu modo de ver, o processo penal é um instrumento de garantia do cidadão. Ele é uma forma de contenção do poder estatal. E é por isso que, nos dias atuais, e já desde 88, não se pode conceber um processo penal que não seja constitucional, que não seja garantista, né? Porque isso me parece importante para a discussão que está sendo posta hoje. Porque o que se vê do ponto de vista de processamento dos crimes tributários, no meu modo de ver, é uma anomalia. É um processamento que tem uma espécie de vida própria. Exatamente porque, como já se afirmou, neste processo foi trazida uma condição, uma possibilidade que só existe na criminalidade tributária, que é a extinção da punibilidade pelo pagamento. E a primeira pergunta que me vem e que eu lanço é qual é o sentido, do ponto de vista de política criminal, de se estabelecer se uma conduta de fato é criminosa, é lesiva, a ponto de ter afetado o direito penal, última ratio que é do nosso sistema jurídico. Qual é o sentido de que esta conduta venha a ter extinta a sua punibilidade pelo pagamento? Por que, para outros crimes patrimoniais, este mesmo caminho de solução não é proposto? Por que para o crime tributário é e para outros crimes patrimoniais não? Porque, na minha percepção, não há um sentido lógico do ponto de vista penal e do ponto de vista processual penal de que se desconsidere a conduta criminosa a partir do pagamento de um tributo. Uma coisa é o ilícito fiscal e a necessidade eventual que o Estado tem de se ressarcir pelo não pagamento devido de um tributo. A outra coisa é a postura que, para além do ilícito fiscal, por trazer fraude, né, no seu conteúdo, na sua forma de consecução, chega a afetar, como eu já me referi, esta última ratio e a constituir a conduta mais gravosa do nosso ordenamento jurídico, que é o crime. Então, eu acho que esta incoerência, que foi construída há muitos anos, né, nós temos várias leis que foram trazendo
a doutora Elizabeth já referiu isso também, ele acabou criando um olhar para o processo penal no âmbito da apuração da criminalidade tributária que é muito próprio e que se desnatura, que se distancia desta percepção de um processo que é feito como filtro de contenção deste abuso estatal ou desta força estatal em cima do indivíduo. Por quê? Porque, como já se falou, e na condição de advogada, que é sob essa ótica que eu pretendo falar hoje, isso é muito claro, né? O que acaba acontecendo com as investigações criminais e com as ações penais decorrentes, né, de fatos tributários é uma forma de coerção ao pagamento de tributo. Isso é muito claro no dia a dia da justiça criminal. E isso faz com que muitos dos princípios que são absolutamente básicos na condução de uma investigação criminal, na condução de uma ação penal, se percam, sejam substituídos por outros elementos importantes. Vejamos aqui, por que eu trago, então, neste contexto, a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Porque esta Procuradoria, esta portaria aumenta em muito o poder da Procuradoria no momento em que ela vai elaborar uma representação fiscal para fins penais. Sabemos todos que as investigações, né, por crime tributário se iniciam, na sua grande maioria das vezes, por essas representações fiscais para fins penais. E que muitas das vezes essas representações são tidas já quase como um elemento de acusação, da qual se extrai a prova da materialidade, né? Prova da materialidade que vem do auto de infração, da certidão de inscrição na dívida ativa, e também, infelizmente, na indicação de autoria, que muitas vezes, exatamente porque a autoridade criminal pega emprestado da autoridade fiscal o olhar que tem sobre os fatos, sem um juízo de valor de adaptação daquele olhar para a necessidade criminal, uma autoria que decorre de responsabilidade objetiva, que decorre da função exercida, muitas vezes, em cargos diretivos, por pessoas físicas que acabam denunciadas pelo crime contra a ordem tributária. Então, essas representações fiscais para fins penais, que acabam sendo o gatilho no âmbito criminal, elas podem gerar inquéritos ou gerar procedimentos investigativos criminais ou, muitas vezes, já o oferecimento direto de uma denúncia. E o que faz essa portaria foi objeto da nossa análise? Ela dá, como eu falei, ainda mais poderes à Procuradoria na elaboração dessa representação, mas de forma a que a própria Procuradoria passa a ter ainda mais ingerência no âmbito criminal. Diz a Procuradoria, diz a portaria, por exemplo, que a Procuradoria poderá indicar os tipos penais que entendeu violados pela conduta fiscal que foi por ela apurada. Não só os crimes tributários, mas outros tipos penais que eventualmente tenham sido delineados ali naquela investigação que é fiscal. Mais do que isso, a portaria ainda deixa claro o poder da representação fiscal de indicar os autores possíveis daquele crime e seus partícipes, fazendo com que, com ainda mais força, essa representação, que é fiscal, que é nascida de um olhar fiscal e não criminal, de imputação subjetiva de responsabilidade, seja tida quase como uma peça acusatória. Vai além a portaria, desembargador Nino Toldo, doutora Elizabeth, porque ela ainda deixa claro o poder que a Procuradoria há de ter de recorrer de uma eventual manifestação pelo arquivamento daquela representação, colocando a Procuradoria da Fazenda Nacional num papel claramente de vítima e, portanto, de parte interessada naquela ação. Tão interessada
que a portaria também estabelece como possibilidade que a Procuradoria da Fazenda Nacional se habilite na condição de assistente de acusação no âmbito da ação penal. Na prática, o que isso representa, e aí está o cerne e o foco da crítica ou da reflexão que eu quis trazer, né, para, evidentemente, a melhoria do sistema. No dia a dia das investigações, o que acontece, como eu já falei, a prova da materialidade nas investigações criminais, ela não é feita nos termos estabelecidos pelo artigo 158 do Código de Processo Penal. Ela é substituída por aquele trabalho, né, de estabelecimento ou de lançamento do crédito definitivo pela autoridade fiscal. Então, a prova da materialidade é o que foi considerado pela autoridade fiscal. Muitas vezes, como eu também já referi, a autoria ela é vista quase como uma decorrência objetiva, né, daqueles representantes que foram indicados numa representação fiscal para fins penais, mas indicados no âmbito fiscal por uma responsabilidade objetiva. Infelizmente, isso tem sido copiado no âmbito criminal, como se não houvesse na área criminal a necessidade de uma responsabilidade que seja subjetiva, da qual exista evidente nexo causal entre a ação ou omissão da pessoa física denunciada. Agora, mais do que isso, o que acontece em regra? As ações penais que são baseadas neste trabalho da autoridade fiscal, muitas vezes indicam como testemunhas de acusação aptas a corroborar aquela tese acusatória os próprios auditores, os próprios funcionários responsáveis pela elaboração daquele auto que já foi tido como prova de materialidade. Agora, se nós acrescentarmos a isso a possibilidade de que este mesmo ente fiscal ainda venha se habilitar como parte, nós estamos criando, com muita clareza, uma superparte possível de ser exercida apenas por esse ente fiscal, que é o mesmo responsável pela fiscalização, que é aquele que impulsiona a máquina, né, de investigação e a máquina judicial no âmbito criminal, do qual deflui a prova da materialidade, a prova oral, a prova de autoria e ainda uma possibilidade de, como parte, atuar durante a ação penal. Evidentemente, me parece que isso traz um desequilíbrio no âmbito processual, na dialética processual, em que se viola, de forma muito objetiva, a igualdade que deve existir entre as partes. O professor Diogo Malan, ele usa uma expressão para traduzir a existência de uma dupla investigação, quando há a investigação por um ente administrativo e também pelo ente judicial, diz ele, nós estamos diante do duplo binário. O que significa o duplo binário? Quando você tem dois acusadores contra um mesmo indivíduo. No caso dos crimes tributários, para além de ter essas duas investigações que se conectam, embora se afirme com muita veemência a independência das instâncias, mas principalmente no início da formação da acusação, essa conexão é muito forte, né? Ao mesmo tempo que há essa conexão, há uma superposição, porque agora se pretende, por meio dessa portaria, reforçar a possibilidade de que este ente fiscal, que já investigou o fato e que instruiu a ação criminal, venha atuar como vítima e parte interessada na obtenção de um resultado final. Ora, se é parte e se é vítima, não poderia ter vindo daquele procedimento a prova da materialidade. Se é parte e se é vítima, não se poderia ter, na fala dos seus representantes, o peso de testemunhas compromissadas a dizer a verdade. Porque, mais do que duplo binário, nós temos esse descompasso no processo em que o indivíduo, aquele que sofre a persecução penal, como disse o Rodrigo, que não é nada simples e muito menos fácil, sinta a força estatal com esta dupla atuação, e uma atuação dupla no âmbito do processo criminal. Então, a portaria, em verdade, ela joga a luz, né, em questões que me parecem
delicadas e que historicamente vêm maculando a forma como as investigações criminais de crimes contra a ordem tributária acontecem, assim como das suas respectivas ações penais. E como disse o desembargador Nino Toldo, é muito importante para o operador do direito, seja ele o advogado, o representante do Ministério Público, da magistratura, que vai analisar a questão da criminalidade tributária, ter o domínio da área tributária. O desembargador Nino Toldo é das poucas pessoas que reúne, até pela experiência profissional que teve. Mas isso não é a regra, isto é a exceção. E o que acontece, portanto, com os operadores do direito que recebem a demanda do ente fiscal? Elas tendem a olhar para as conclusões que foram tomadas naquele âmbito como verdades, em relação às quais fica muito difícil fazer uma contraprova. E o fato de que nós não temos tido o filtro efetivo pelo Ministério Público e pela magistratura daquilo que efetivamente sugere a necessidade de se seguir numa ação penal, como disse o desembargador Nino Toldo, como disse o Rodrigo Nabuco, é fundamental que se tenham instrumentos processuais penais para combater a grave evasão fiscal. Mas quando ela se mostra grave e efetivamente atentatória da ordem jurídica a ponto de ser qualificada como crime. Mas o que tem acontecido, na minha experiência como advogada, desembargador, Elizabeth, é a percepção de uma banalização, em que todas as comunicações vêm e se transformam em procedimentos criminais como uma forma de pressionar pelo pagamento destes tributos. E para encerrar, eu diria que a gente ainda tem uma incongruência grande nesta relação quase que simbiótica entre as duas áreas, embora se afirme sempre constantemente que elas são independentes. Por quê? Porque as ações fiscais, o olhar do ente administrativo fiscal é para a pessoa jurídica. E a consequência no âmbito criminal vai ser em cima da pessoa física. Uma pessoa física que se vê premida, né, pelo risco de se ter, no pagamento, né, a garantia de não ter o problema criminal, ou de tentar se defender num universo em que a prova da defesa, nesta circunstância em que tudo vem com tanta força do ente fiscal, é quase uma prova diabólica. A portaria que foi analisada em nosso artigo, ela dá ao ente fiscal a possibilidade de pintar com cores ainda mais fortes o risco criminal que uma pessoa vai estar submetida, porque, como eu disse, possibilita a indicação pelo ente fiscal dos crimes que foram antevistos e das pessoas e autores e partícipes que parecem estar envolvidos naquela prática. Isso me faz acreditar que, infelizmente, esse será mais um caminho para que o processo penal, visto neste contexto de garantia e de dar uma resposta efetiva quando a lesão é grave o suficiente para ser qualificada como crime, vai se perdendo e vai deixando de exercer o papel fundamental que tem de garantia individual para tornar-se um braço de arrecadação, né, do Estado, que é tudo o que o processo penal não deve ser num Estado democrático de direito como era o nosso. Era isso, muitíssimo obrigada mais uma vez, Rodrigo e Eduardo, pela oportunidade de estar aqui na noite de hoje. Flávia, nós que temos que agradecer com as suas reflexões, que realmente bem apontam, né, esse superpoder dado ao ente fiscal, que acaba, muitas vezes, como você bem falou, ele aponta a autoria, a materialidade, é a testemunha e pode também ser o assistente da acusação. Ou seja, ele tem um papel no processo penal que é total, praticamente, né? O que nós muitas vezes não vemos é o cuidado do Ministério Público
em olhar para aquela representação, para aquelas conclusões do ente fiscal e simplesmente não transcrever para uma denúncia. Pega-se o contrato social da empresa que, em tese, sonegou, copia o nome daquelas pessoas que estão lá no contrato social, que foram apontadas pelo fisco como autores do delito, eles passam a ser réus baseados naquela materialidade que está estampada nas conclusões do fisco. E o fisco vai lá, como testemunha, e vai confirmar, logicamente, aquelas conclusões que ele obteve na sua investigação fiscal, né? De fato, é um superpoder dado ao fisco que não tem muita razão de ser e precisa ser repensado, como muito bem lembrou o desembargador Nino Toldo. Nós precisamos pensar o sistema. Não dá para pensar exatamente isolada a ação penal, divorciada de todos os problemas que ela tem, seja fiscal, seja civil, seja de autoria, de materialidade, seja de crime formal, crime material, né? Mas eu acho que esse fechamento que você deu, eu acho que acaba todos nós aqui tendo que repensar o sistema. Eu acho que a lição de hoje aqui é essa contribuição que vocês tão bem deram para a gente, é de sair aí e pensar em todo o sistema, não ele isolado. Eu gostaria de ser chegando a algumas perguntas aqui, eu acho que nós ainda temos um tempinho, eu gostaria de ouvi-los a respeito de algumas dúvidas que estão chegando aqui de nossos colegas. Por exemplo, professora Elizabeth Queijo, professor, o desembargador Nino Toldo já tangenciou a respeito, mas eu gostaria de ouvi-la, uma pergunta que chega aqui, se é possível se discutir, Elizabeth, a CDA no processo penal. Pois é, na realidade, quando o doutor Nino Toldo mencionou a dificuldade que há para se debater aspectos tributários na ação penal, é justamente por isso que existe o Instituto da Questão Prejudicial. É evidente que nós sabemos que há uma dificuldade em trazer essa temática para o campo penal, mas o grande ponto que eu toquei na ocasião, falando na exposição, é que muitas vezes as duas portas acabam se fechando para a defesa. O juiz não acolhe a questão prejudicial e, por outro lado, não permite nenhum debate acerca de aspectos tributários dentro no âmbito da defesa penal. Então, isso me parece paradoxal. A sede própria para discutir, evidente, é a esfera civil, né? Civil tributária. E é lá que teria que ser debatido qualquer aspecto atinente à CDA. Mas desde que a sistemática para acolhimento da questão prejudicial fosse diferente, e mesmo mantida a sua facultatividade, essa questão prejudicial deveria ser entendida e recebida pelo juiz penal de uma outra maneira. Acho que essa seria a forma mais adequada e correta e sistemática de tratar essa questão. Obrigado, Beth. Gostaria de uma pergunta aqui para o desembargador. Doutor Nino, chega uma pergunta aqui, como o senhor entende a inexigibilidade de conduta diversa no crime do artigo 168-A do Código Penal? Bom, a inexigibilidade de conduta diversa, eu sempre acolhi, o tribunal tem acolhido isso, desde que haja, evidentemente, a prova bem feita disso. Até vou contar uma coisa, às vezes nas reformas do Código de Processo Penal, né, lá para os idos 2008, antes disso, se não me falha a memória, foi nesse ano, o interrogatório era o primeiro ato, né, no sistema original. Então, quando eu interrogava, eu perguntava nesse tipo de crime, a pessoa dizia, olha, eu não paguei por tal razão, tal. Mas o senhor tem, eu perguntava, mas o senhor tem prova disso? O senhor tem como provar? Tenho, então eu podia dar aquela olhada para o advogado, olha, veja lá, né? Já com
o ato sendo no final, a gente já não pode agir dessa maneira. Aqui só, doutora Flávia, está correto o interrogatório ser o último ato, mas assim, dizer que era uma forma que a gente, diante de uma situação específica, podia, né? Porque quantas também não foram as vezes que eu vi que a pessoa não estava bem defendida. Isso também acontece, mas é outro ponto. Então, e depois com a gravação, né, das audiências ficou mais difícil ainda, porque senão depois amanhã vem o Ministério e fala, ele estava sendo parcial, não sei o quê, e não é propriamente parcialidade, porque às vezes a pessoa... Eu fui juiz em cidade do interior, e a gente vê também que é muito diferente a advocacia ou a magistratura, melhor dizendo, a judicatura na capital, onde você tem advogados super especializados, ou numa cidade grande, como eu fui juiz em Ribeirão Preto, e às vezes no interior, quando você pega aquele advogado iniciante que não é tão experiente, mas a experiência é um defeito que eu sei que tem muitos advogados assistindo, então eu digo, a inexperiência é um defeito que o tempo corrige. Então, desde que tenha sido bem demonstrado, aí pode-se fundamentar a absolvição pela inexigibilidade da conduta diversa, porque isso como... Eu me lembro um caso, vou só dar um exemplo, um caso concreto, de um interrogatório que eu fiz. Esse caso nem fui eu que julguei, foi numa carta precatória que eu interroguei o réu. A história que ele me contou era a seguinte, para que você tenha uma ideia. Ele produzia para-choque de carro. Ele fornecia para-choque de carro para a Volkswagen. Quando veio a abertura das importações, a Volkswagen, e a produção dele era assim, 80% do faturamento desse empresário, era para a Volkswagen. Aí chega a abertura das importações, a Volkswagen vira para ele e diz o seguinte, olha, não vamos mais comprar de você. Ele afundou. Então, como que a pessoa vai conseguir fazer frente às despesas decorrentes da sua atividade empresarial? Claro, a atividade empresarial tem o risco também e tudo mais, mas há situações e situações. Então, nessas hipóteses, estando bem demonstrado, comprovado, como que comprova isso? Aqui o doutor Eduardo, que é da área falimentar, sabe, olha, tem requerimento de falência, mostra, a empresa tem lá os requerimentos de falência, tem títulos protestados, tem as dívidas e vai demonstrando, olha, eu vendi, quantas vezes eu vi a pessoa demonstrar, olha, eu vendi meu patrimônio particular para pagar as despesas da empresa, para pagar a dívida da empresa. Então aí, tudo isso estando bem demonstrado, me lembro de uma empresa, de um caso que a mulher ficou viúva, ficou com a empresa do falecido marido e pegou fogo no estabelecimento. Vai fazer o quê? Então, são situações que, bem demonstradas, permitem ao juiz fazer isso. Então, é relativamente tranquilo. O que eu gostaria de enfatizar um pouquinho mais é que, como eu disse, as situações e situações, né? A discussão, por exemplo, foi perguntar da CDA, né? A CDA é o título, é um título. É o título executivo para execução fiscal. Sem CDA não tem execução fiscal, ela só demonstra algo que já existiu antes. Agora, nas discussões, a gente precisa separar o que se pode discutir. Esse é que é um tema que ainda fica... Em tese, toda discussão sobre a constituição do crédito tributário, ela se travou no processo administrativo tributário, ou no procedimento administrativo tributário, em que se garante o contraditório. Então, há se não houve, e às vezes há casos em que houve a resposta, mas se permite, se presume que, dado o contraditório que se estabeleceu ali, ele não seria, já há uma demonstração da materialidade, digamos assim. Agora, há situações que isso realmente até difícil de explicar, ou de tentar explicar, mas há situações
e volto a dizer, a discussão para se travar dentro do processo penal não é propriamente aquela da constituição em si do crédito tributário, das questões especificamente tributárias, mas da conduta do agente. Então, se, por exemplo, é muito diferente a situação de uma interpretação da lei tributária que, dentro de um planejamento tributário, levou à redução de um tributo, e aí a fiscalização entendeu isso como uma redução indevida, daquela situação em que uma empresa monta uma empresa fantasma, uma empresa laranja, para fazer a distribuição de recursos que leve a uma supressão, uma redução de um tributo. Isso é que é o âmbito de discussão no processo penal, esta conduta, não propriamente o crédito tributário em si. Essa que me parece que é uma dificuldade de se fazer distinção para que se possa estabelecer. E aí, então, é muito mais, como eu posso dizer, muito mais confortável ou cômodo para tanto o órgão acusador como o órgão julgador dizer, não, as instâncias são independentes. Mas há aí uma zona cinzenta aí que realmente é difícil. Eu acho o caso, se o crédito está garantido pelo depósito, não vou nem entrar naquelas questões doutora Elizabeth, de se é fiança, se é carga, está garantido pelo depósito. Depósito esse que, desde os idos lá dos anos 90, o depósito feito em juízo, ele não fica em juízo propriamente, ele não fica na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, como ficava antigamente. Ele já é transferido para o Tesouro Nacional. Eu lembro que essa discussão surgiu na época, se podia ou não podia, mas enfim, então está bem garantido. E aí, por que não permitir a discussão, eventualmente, ou a suspensão de uma ação penal em função de uma questão prejudicial externa, como a senhora bem lembrou. Mas isso ainda é tudo, digamos, nós estamos, essa lei 8.137 é de 90, nós estamos aqui em 2022, ela tem praticamente o tempo que eu tenho de magistratura e estamos discutindo isso e ainda é cheio de zonas cinzentas. Mas aqui, enfim, é isso. Obrigado, doutor Nino. Em razão do adiantado da hora, eu vou fazer uma última pergunta. Flávia, uma coisa que hoje em dia é recente o tema, não sei se não chegou aos tribunais ainda, como uma decisão pacificada. O que você entende que é possível o Ministério Público exigir, num acordo de não persecução penal, o pagamento total do tributo devido? Bom, eu queria até aproveitar, eu acabei não fazendo também uma referência a esse projeto de pesquisa da professora Heloísa Estelita lá na Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com a professora Fernanda Vilares, que é fantástico, como disse o desembargador no todo, a ideia é exatamente essa reflexão coletiva, né, de várias pessoas com várias formações, para que a gente consiga sair desse lugar que é um lugar de incômodo muito claro, né, para todos os que, de alguma forma, operam nesta seara dos crimes tributários. E aí, Rodrigo, respondendo à sua pergunta, esse assunto até foi levantado na discussão de ontem, porque é uma coisa um tanto quanto incongruente. Qual é o sentido de se fazer um acordo de não persecução penal mediante o pagamento integral daquilo que é devido, se no acordo de não persecução penal a pessoa física precisa confessar o delito, né? E se este mesmo pagamento é causa de extinção da punibilidade, independentemente de qualquer confissão. Então, é uma coisa que não é muito coerente, o que parece que, na prática, tem levado a propostas de acordo de não persecução penal que não sejam do pagamento integral. Então, que haja, na reparação do dano exigida para que esse acordo possa ser possível, algo que venha a ser convidativo para a pessoa física, que é pagar menos do que ele deveria pagar para ter a sua punibilidade extinta.
Então, eu acho que é mais um fator de complicação, é mais um braço que vai, no meu modo de ver, muito provavelmente desvirtuar mais uma vez o olhar de necessidade do processo quando o fato é gravoso, né? E, mais uma vez, trazer a questão do pagamento para o centro de atenção dessa questão da criminalidade tributária, né? Mas acho que ainda haverá muita discussão, porque não é uma pergunta de fácil resposta, né? Acho que é mais um flanco aí, mais um canal de muito mais dúvidas e talvez que vá trazer ainda mais insegurança jurídica para esse tema que é tão pulsante. Como disse o desembargador, nós estamos falando de uma lei antiquíssima e nós temos mais dúvidas e questionamentos do que respostas para ela. Gostaria de ouvir a opinião, se o desembargador puder falar a respeito, o que o senhor entende. Realmente me parece um tanto complicado exigir, num acordo de não persecução penal, o pagamento integral do tributo, porque isso o contribuinte, em tese, da forma como está posto hoje, ele pode fazer, independentemente do acordo de não persecução penal, vai lá, paga e pede a extinção da punibilidade, não precisa fazer acordo. Esse é um tema ainda em aberto. Eu só queria aproveitar, fazer uma observação à doutora Flávia, quando falou da portaria, eu fiquei pensando, quando ela expunha, falei, por exemplo, para mim, o que a Procuradoria da Fazenda Nacional disser, ela pode, na verdade, ela pode dizer o que quiser, olha, o autor foi esse, aquele, isso, aquilo. Qual é a validade jurídica disso frente à justiça criminal? Para mim, quase nenhuma, né? Para não dizer nenhuma, porque vai depender do filtro a ser efetivado pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é o destinatário de investigação, seja a investigação tradicional pela polícia, né, pela polícia judiciária, ou seja, como em alguns casos eu entendo até que o inquérito policial não para usar uma dupla negativa, não é imprescindível, todo um levantamento nessas questões tributárias é feito, via de regra, no âmbito da administração fiscal com contraditório. Então, agora, o Ministério Público recebedor disso, especialmente no que toca à autoria, para ficar até no crime do 168A, vai lá, tem 4 sócios, vamos colocar os 4 sócios como réus, como denunciados, né? Então, não é bem assim, deve ter o órgão do Ministério Público, deve ter a responsabilidade de olhar e até, eventualmente, fazer a sua investigação para saber quem efetivamente era o responsável pela decisão empresarial de não pagar aquele tributo, por essa ou aquela razão. Eu também, na experiência prática, já vi muita situação, principalmente aquelas sociedades no interior, tem muito disso, sociedade marido e mulher. Aí a mulher era dona de casa, né, coisa antiga, tradicional lá, e ele tinha a sua oficina mecânica, o seu posto de gasolina, e de repente ela era ré na ação penal, só porque ela constava como sócio, porque não podia ter, a sociedade precisava ter 2. Não existia a sociedade unipessoal. Agora, hoje... Então, se o órgão não tem a responsabilidade de fazer isso, agora, não é porque a Procuradoria da Fazenda Nacional colocou esse ou aquele como responsável, ou então aquele... eu entendo que esse é o crime. Que a Fazenda pode entender o que quiser, mas qual é o entendimento que vai valer? Nem o do Ministério Público porque o juiz pode fazer a adequação típica, não é? Então, o senhor me permite, desembargador? Claro. Tá. Qual que é a questão? Exatamente, talvez a jurídica devesse ser nenhuma, mas na prática ela tem sido absoluta, porque este filtro não é feito, esse é o problema. Por isso que eu comecei a dizer que a portaria era apenas uma ilustração do que já se vê na prática.
que ela joga mais luz em problemas que a gente tem tido, que é a não investigação de autoria, e é o recebimento da fala da autoridade fiscal como uma verdade absoluta. Então, a portaria ela só ilustra com mais clareza o que, embora não devesse ter relevância jurídica, vem tendo uma relevância prática gigantesca. E aí que está o problema. Mas exatamente, o problema, vamos dizer, no fundo é aquilo que foi o problema conceitual, né? Qual é o papel de cada um dentro de todo esse quadro, de todo esse cenário. Mas enfim, muito importante Nino, o debate. então, Pois não, Natan? doutor Nino, só uma observação também, ainda a respeito dessa fala, quando o senhor mencionou 2 vezes o contraditório que se faz no processo administrativo tributário, infelizmente, é praticamente nenhum. Porque o que nós temos visto, quando o contribuinte vai e faz a impugnação ou até o recurso, praticamente não há nenhuma apreciação nesse sentido. Não, Nenhuma. eu reconheço, até porque nos julgamentos na primeira instância administrativa é praticamente é pró forma, porque para não dizer que não há, só se houver erro realmente grosseiro na atuação do fiscal, que a própria delegacia de julgamento vai resolver a questão ali, porque via de regra vai negar e vai para o CARF. E aí o CARF, depois de todos aqueles problemas que passou, hoje em dia é muito difícil estabelecer ali um julgamento isento. Talvez nessa discussão de sistema precisasse passar por isso, por uma reforma, porque há, no final das contas também, até no âmbito civil, uma superposição de órgãos julgadores que não faz o menor sentido. Então nós temos que criar um sistema, e já há ideias nesse sentido, já de acabar, por exemplo, com o sistema de discussão administrativa tributária, já criar um órgão que já seja jurisdicional, em que haverá esse contraditório. Aí sim, talvez possa ser um caminho, porque fica aquela luta, se leva anos para discutir ali a questão dentro do processo administrativo tributário. Aí depois vai discutir no civil e ainda tem, dependendo da situação, esse que se chegou à conclusão ali, levar para o âmbito penal também. Mas aí eu já vi, Elizabeth, situação também, antes da existência, eu até entendo a razão da súmula vinculante do pensamento. Eu acho que a solução dada não foi a melhor. Portanto, eu critico a redação da súmula. Mas eu entendo a razão, porque eu mesmo já vi uma situação que em Ribeirão Preto tinha aviação penal e lá pelas tantas chega a informação de que na época não era o CARF, era o Conselho de Contribuintes. Eles, olha, aqui não houve a supressão do tributo, porque aqui não incidia tal coisa, então não tinha o PIS, não tinha... A pessoa foi submetida ao constrangimento do processo penal e... Né, que quando ele é válido, ele é um constrangimento. O processo penal sempre é um constrangimento. Agora, ele pode ser legal ou ilegal, mas o constrangimento do processo penal, e chegou ali no meio do processo e falou, olha, não tem fato típico. Isso é muito ruim para a justiça como um todo. Então, eu tenho, enfim, grandes preocupações com relação a esses temas, ao uso ou ao mau uso do direito penal nessas questões tributárias. Acho que, enfatizo isso, precisamos discutir desapaixonadamente no âmbito penal. E para daí outra, só para finalizar, eu estou me estendendo muito, desculpe, mas hoje também tive a oportunidade de participar de uma aula, de assistir uma aula na pós-graduação lá da USP, com o professor Zanoide, Maurício Zanoide de Moraes, professor Marco Zilli, e o professor Gavião de Almeida, um professor argentino, e ele fala sobre a reforma, Leonel Gonzalez, sobre a reforma do processo penal na América Latina. Ele tem trabalhado muito nisso, e um dos pontos que ele enfatiza é justamente essa necessidade de se diminuir
as causas que vão para a justiça criminal, usar outros métodos de solução de conflitos, etc. O que eu quero dizer com isso? Na prática, na minha vivência, tanto na primeira instância agora no tribunal, eu penso o seguinte: perde-se muito tempo com coisas que não se deveria perder. Então, há muitas questões que são levadas a recurso, vai para o tribunal, vai para o Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de coisas assim. Eu até uso uma expressão, doutora Flávia, que é o seguinte, sobre o princípio da insignificância. Eu tenho um pouco de arrepio quando eu ouço o princípio da insignificância, e não é o caso de explicar aqui por quê, mas porque eu acho há um abuso disso, de falar crime de bagatela, temos que etc. encerrar aqui, já estamos com o nosso tempo estourado. Perdão, eu só, mas, enfim, se o princípio da insignificância é insignificante, não deveria estar no Supremo, não é verdade? Mas vejam só, aí a gente está lá com o Supremo decidindo essas questões. Então, nós precisamos passar tudo isso daí para ter um sistema melhor e que os tribunais se ocupem de julgar causas realmente relevantes. E não essas causas. O projeto da doutora Flávia mostra bem isso, quantas situações de injustiça que se vê nesse país. Mas, enfim, desculpe por ter me alongado, mas é que eu me empolguei um pouquinho. Não, imagina, eu acho que nesse aspecto todos nós concordamos aqui que a fraude, a sonegação dolosa, tudo isso, claro, que tem que ser combatido. É claro, a apresentação da doutora Flávia Halbe me assusta um pouco. Eu fico imaginando, se eu fiquei assustado, eu fico imaginando um empresário em dificuldade. Mas, enfim, em razão do avançar da hora, nós precisamos encerrar aqui, ressaltando aqui a todos que a próxima edição da Revista do Advogado será sobre direito eleitoral e o lançamento será no dia 26 de agosto, no 13º Encontro Anual da ASP. E eu aproveito para convidar a todos os nossos articulistas e palestrantes, convite esse que eu estendo a todos que estão acompanhando este webinar, para participar desse 13º Encontro Anual da ASP nos dias 25, 26 e 27 de agosto, em Campos do Jordão. Esse é o maior evento da associação e reunirá grandes nomes do universo jurídico, inclusive ministros do STF. Para mais informações, acesse o site da ASP ou o QR Code que vai aparecer na tela logo no final deste evento. Será uma alegria ter vocês conosco para discutirmos juntos esse tema e outros temas tão relevantes e necessários para a advocacia. Eu agradeço o desembargador Nil Toldo, a doutora Maria Elizabeth Queijo e a doutora Flávia Raal pelas apresentações, excelentes apresentações, e não posso já deixar de agradecer aqui o meu amigo e conselheiro da ASP, Rodrigo Nabuco, por ter coordenado brilhantemente esta revista e também ter coordenado os trabalhos desta noite. Muito obrigado a todos. Boa noite.